Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Trecos de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e vamos dar sequência aí às nossas aulas de sistema de abastecimento de água, tá? Então nós estamos aqui na parte de quantificação, né, de vazão, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre estudo populacional, tá? Alguns exercícios que eu inclusive apresentei já resolvidos na última videoaula, tá? Então vamos lá. Aqui eu peguei um exemplo aqui do livro do Milton Tsuchiya, tá? Então, ó, vamos lá. Para que você entenda essa parte de teoria, é interessante que você dê uma olhada nos vídeos, as videoaulas anteriores, tá? Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Aproveita agora aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, clicar no sininho das notificações e compartilhar esse vídeo aí com a galera que você conhece que é da área da engenharia, tá bom? Então, vamos calcular aqui. Calcular a população de uma cidade para o ano de 2010 e 2020 utilizando os seguintes métodos de previsão populacional. Então a gente tinha dados do censo 1980, 91 e 2000 com aqui a quantidade da população. Tá? Então a gente usa exatamente esses dados aqui. Então no primeiro método, que é da projeção aritmética, a gente tem essas equações aqui. Ó, tá? Basicamente o que a gente vê aqui, tá? É a equação de uma reta, né? Y igual a ax mais b, né? Então, o que representa esse K é a proporção de crescimento no tempo. Então, primeiro a gente calcula o K, tá? Que foi calculado... Opa, deixa eu mudar aqui. Que foi calculado aqui. Então, eu tenho lá a população inicial lá, PI, né? População do ano, I. Eu tenho a população do ano que eu tenho dado, anterior a esse daqui, né? População do ano anterior. Então, eu tenho a população de 68.808 habitantes no ano de 2000. Esse valor está aqui, tá? Que representa o PI. Menos a população de um dado que eu tenho anteriormente a esse daqui, que seria esse aqui, ó, a população do ano de 1991. Então está aqui 46.867, dividido pelo intervalo de tempo entre esses dois dados. Então, eu vou pegar o ano 2000, que representa este dado aqui, menos o ano de 1991. Basicamente, o que está sendo feito aqui, o K, representa quantas pessoas cresceram, aumentou essa região de 1991 até o ano de 2000, tá bom? Então, ele vai me dar uma taxa. Aqui faltou colocar unidade, seria habitantes, né? Quantos habitantes cresceram, né? Habitantes por ano, tá? Então, agora eu venho para essa equação aqui, se eu quero calcular a população num ano futuro aí qualquer. Então, vamos calcular, por exemplo, para 2010. Então, a população para 2010 vai ser a população inicial de dado que eu tenho, 68.808, que é o último dado que eu tenho aqui que eu usei, mais o que? O tanto que cresceu. Qual foi o tanto que cresceu? Ora, se eu tenho aqui quantas pessoas crescem por ano, eu coloco aqui e multiplico por a quantidade de anos, que é a data final, que eu quero saber 2010, menos a data inicial que eu tenho, 2000, quantas pessoas cresceram em 10 anos, né? Então, eu resolvo essa equação e sei que na minha projeção, em 2010, essa cidade, esse local aí teria 93.187 habitantes. A mesma coisa eu posso fazer para o ano 2020, 2030 e etc, tá bom? É só, uma vez que eu tenho esse K, é só eu aplicar essa equação aqui, tá? Quando que esse K aqui vai mudar? Quando eu tiver um outro dado de censo aqui. Aí eu posso refazer esse K, tá bom? Então vamos na sequência aí. Agora, utilizando os mesmos dados para projeção geométrica, tá? Para projeção geométrica, eu tenho aqui essas equações, né? E eu vou fazer a mesma coisa. Todas as deduções dela estão lá no livro do Milton Tsuchiya, tá? Eu não entrei nesse detalhe aí. Então, eu calculo primeiro um K, que é o ln
da população futura menos o ln da população presente, dividido pelo espaço de tempo. Então eu tenho ln de 68.808 menos ln de 46.000 dividido pelo espaço de tempo. Então dá 0,0427, tá? População para o ano 2010. É só eu aplicar agora essa equação, porque a única coisa que eu precisava era esse K, né? Então eu tenho a população lá no futuro, vai ser a população lá, a última que eu tenho de dado, multiplicado por isso daqui, que é o número de Euler lá, 2,71 alguma coisa lá, elevado a resultado dessa conta aqui, que é o K, que está aqui, né? E aí ele vem para cá, tá? Vamos limpar a bagunceira. Este K, ele vem para cá, que está aqui, né? E é multiplicado pelo período, né? 2010 menos 2000, tá? E aí eu teria 105.000 no ano de 2010, 559. Para o ano de 2020 eu repeti, eu teria 161.000. Vamos voltar no slide anterior. Vejam que há diferença, né? Por esse método, 93.000 e 117.000. Por este outro método, 105.000 e 161.000. Então há diferença de resultados, né, no uso dos métodos, tá? Bom, agora bora resolver alguns exercícios usando o Excel, tá? E é o seguinte, se você é um cara zero à esquerda em Excel, eu preparei um vídeo para você, tá aí no link, tá na descrição, o link está na descrição desse vídeo também. Você vai passar a ser um cara meia boca em Excel, tá? Assista aí o vídeo aí, deve ter uns 20 minutos, aí 20 e poucos minutos. E vale a pena se você não souber nada de Excel, tá bom? Então vamos aos exercícios. Então eu já dei uma adiantada aqui e deixei a planilha previamente pronta. Então primeiro vamos resolver aqui o método aritmético, exatamente aquilo que eu mostrei para vocês do método do livro do Milton de Sutia. Eu já copiei os dados aqui de ano de censo, né, e quantidade de habitantes que tinha na região de projeto. E nós vamos aplicar essa equação aqui. Então aqui é a nossa região de cálculo para previsão futura, tá? Então vamos colocar aqui que eu quero calcular para o ano de 2010, tá? 2010, lembram? Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Quem é o meu K? Meu K eu vou calcular aqui, é quanto cresceu a população num determinado espaço de tempo. Então aqui nessa célula eu vou colocar isso, igual, eu vou abrir e vou fechar o parênteses para não esquecer ele aberto, igual o que? A diferença de população, essa daqui menos essa daqui. Eu vou dividir pelo quê? Eu vou dividir, abre e fecha, pelo espaço de tempo em que esse crescimento aconteceu, que é o quê? O ano de 2000 menos o ano de 1991. Dou um Enter, então eu tenho aqui que essa de 91 até o ano de 2000, essa população cresceu uma taxa de 2.437,89 pessoas por ano. Cada ano cresceu isso daqui, né? Eu linearizei isso daqui, né? Então eu tenho uma constante aqui de interpolação, tá? Que é uma equação de uma reta, tá? Então eu quero saber a população para o ano de 2010, certo? Então quem que vai ser lá para o ano de 2010? Então, o que me falta aqui? Preencher isso daqui e colocar a equação aqui, certo? Então vamos lá. Qual é o ano que eu quero saber no futuro? 2010, o ano de 2010. E qual que é o ano anterior que eu tenho dados? O ano de 2000, não é? Então tá. O último ano que eu tenho dados. Então agora eu vou pegar e vou propagar daqui para frente, tá? Então o para frentemente é o ano 2010 ou o ano que eu quero saber. O último que eu tenho dado, o anterior que eu tenho dado a ele, é o ano de 2000, tá? Então se o meu ano é 2000, qual que é a população que eu tinha no ano anterior ao que eu quero saber? É o mesmo ano aqui de 2000, né? Essa população aqui. Então todos os meus dados estão aqui. Agora é só usar, colocar essa equação aqui, tá? Então aqui vai ser igual a minha população inicial no ano de 2000, quem que era? Era
68 mil e alguma coisa. Aí eu vou somar tudo aquilo que aumentou de população, né, no período de 2000 até 2010. Então, eu aumento o quê? O K, que multiplica, eu abro de novo parênteses, a diferença de tempo, né, que é o ano final lá na frente, 2000, menos o ano inicial aqui, 2010. Fecho e fecho. Então, se tudo estiver certo, né, a população lá no ano de 2010, a minha estimativa é que ela seja de 93.183. É isso mesmo? R$ 90.187? Tem alguma coisa arredondada lá? Tem alguma coisa arredondada lá. Tá? Então, bateu. Beleza. Agora, vamos aplicar para o método da projeção geométrica. Aliás, antes de fazer isso, vamos já deixar essa planilha aqui preparada. Então tá. Esses aqui são os dados que eu tenho. Só que eu quero agora para 2001, 2002 e assim por diante. Vou clicar aqui. Vamos botar lá até 2030, vai. Eita, 2100 lá vai pedrada. 2030. Vamos fazer a projeção até o ano de 2030, tá bom? E aqui eu tenho que colocar essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Vamos copiar ela e vamos colocar ali? Ctrl C aqui. Clico na célula, Ctrl V. Então, está copiada a equação aqui. E de onde ela está pegando dados? Ela está pegando dados aqui da população inicial, tal. Agora eu vou mudar o local desses dados aqui, ó. Então eu tenho lá, pegando 68 mil e pouco, vou pegar daqui. O K eu vou manter aqui. Essa. Então eu tenho a repetição dessa equação que calculou aqui, aqui. Só que o que eu vou mudar aqui? Eu vou pegar e vou fazer com que esse ano de 2010 ele copie aqui, ó. Agora ele vai calcular com o ano de 2001, tá? Vou dar um Enter. Então, no ano de 2001, a gente teria 71.245. Vou arredondar isso aqui para ficar só com o número redondo, tá? Clico aqui, formatar células, número, eu não quero nenhuma casa decimal e divisão por 1000. Beleza, agora vamos centralizar tudo ali. Pronto. Então, tá aí, ó. Só que se eu pegar essa célula aqui e arrastar, ele vai arrastar uma célula para baixo, uma linha para baixo de todas as contas, ó. Então agora quem que ele está pegando? Em vez de ele estar pegando essa população, ele está pegando K como população e desceu tudo 1. Então ficou bem zoado. Então eu tenho que ajeitar isso daqui, ó. Então, por exemplo, essa célula D2, eu não quero que ela varie. Então eu vou fixar ela. Então amarro ela, eu coloco o sinal de cifrão antes e depois do D. Então agora, ó, tem cifrão antes e depois do D. Tá? Ó, cifrão e cifrão. Então agora se eu arrastar ela aqui, as outras se movimentaram menos a D2, ó. Tá? Vamos apagar aqui. Quem eu não quero mais que movimente também? K. K ele tem que sempre pegar o valor daqui. É a célula D3. Vamos amarrar ela também. Cifrão antes, cifrão depois. Então ela está amarrada. Quem é meu tempo inicial sempre vai ser o ano 2000 também. É o D5. D5. Então eu coloco cifrão antes e cifrão depois. Então está amarrado também. Quem que está variando? É a célula A6. É o ano. Né? Agora eu consigo fazer aquele esquema de arrastar tudo para baixo. Ó, dou 2 cliques aqui e ela calculou a população pegando esses dados que eu fixei aqui com cifrão e cifrão e estava deixando variar aqui o meu ano, que é a variação do ano. Isso me possibilita, cara, fazer gráfico, né? Então agora eu já consigo fazer... Deixa eu tirar esse dado da população aqui, todo mundo já sabe o que é, né? Então agora eu consigo inserir um gráfico daquele tipo lá, ó. Tá aí. Tá? Aqui a gente tem o dado lá de 1980, 1991
A gente tem um dado de um ano de 2000 e depois a gente já seguiu fazendo dados da projeção já do nosso cálculo, tá? Vejam, é uma linha reta, né? Equação de uma reta, certo? Eu vou deixar aqui em cima isso daqui. E agora, vamos... Não, deixar para cá. Vamos para a nossa projeção geométrica. Vou apagar esse de baixo. Nossa projeção geométrica, que na realidade eu não vou usar esta equação aqui, eu vou usar esta equação aqui. Isso aqui eu vou apagar. Então nós vamos com essa daqui, tá? Então vamos lá. Vamos calcular o K. Tá, primeiro vamos ver quem que é minha população anterior, né? É o 68 mil alguma coisa, né? Porque isso daqui eu estou usando para calcular o futuro. O futuro. Eu vou calcular quem que é o meu tempo inicial, é o último dado que eu tenho, que é o ano de 2000. Quem que é o dado anterior, desculpa, aqui é o dado que eu quero calcular, vamos colocar igual, 2010. E quem que é o dado último que eu teria é igual ao ano de 2000, tá? Então agora vamos calcular aqui o KG do geométrico, tá? Então, eu vou copiar essa célula aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então está calculado aqui, ó. Só que aqui é o ln do B4, é o ln do B3 e pela diferença de tempo. Enter. Então esse é o nosso K para progressão geométrica. Tá? Então eu fiz isso daqui, ó. O logaritmo natural da população futura que eu tenho, o último dado que eu tenho, né? O último dado que eu tenho é o 68 mil e pouco, menos o logaritmo natural da população anterior de dado, né? 46 mil e pouco, dividido pela diferença de tempo, o ano de 2000 menos no 1991. Tá? Então me deu isso daqui. Então agora é só eu colocar essa equação aqui. Então essa equação vai ser igual à população última que eu tenho, que lá os 68 mil e alguma coisa, vezes o E elevado a alguma coisa, tá? Se não me engano no Excel, você coloca EXP, que significa o E elevado a alguma coisa, e coloca o valor aqui dentro, que no caso vai ser essa outra equação, que é KG vezes, vou abrir e fechar, escrever aqui dentro, a diferença de tempo, que vai ser o que nesse caso aqui? O ano que eu quero, lá 2010, menos o último ano que eu tenho, 2000. Vou dar um Enter, vamos ver se está batendo, 105 e alguma coisa, quanto que era? 105, 500, 459, está batendo, né? Cadê meu Excel? 105, 424, tá. Quanto que estava para 20 anos mesmo? Para 20 anos, 161,632, vamos ver? 161,632 para 2020. Tá batendo. Algum errinho de aproximação só, tá? Então aqui eu tenho para 2010. Então, tá aqui nossa projeção geométrica, tá? Vamos dar uma ajeitada aqui só para ficar legal. Vamos inserir umas linhas aqui. Opa. Vou puxar isso aqui tudo para cima. E isso. Esse aqui vai ser a minha população. Vou colocar aqui embaixo para a gente já saber de onde que está vindo, tá? Então tá. E aqui eu vou mudar. Não ficou muito bom não. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vou reduzir esses dados aqui. Então no gráfico ali, ó, só está aparecendo agora os dados de censo. Tá? E agora eu vou inserir novos dados, ó.
selecionar dados, vou adicionar uma sequência. O nome da série vai ser aritmético. Os valores de X são os anos. E os valores de Y, a população calculada. Então, ok. Ok. Então, deve ter... Ah, isso. Ó. Agora ficou mais interessante. Ó. A bolinha azul, ele está pegando aqui dos dados... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Os dados da bolinha azul ele está pegando aqui dos dados censitários. Agora os alaranjados aqui, eles estão pegando já da minha conta, tá? Então aqui está a conta do aritmético, tá? Onde eu pego a população inicial, calculei o K, o T1, aí ele pegou o valor de 2001 e chegou nesse valor aqui. Nessa célula de baixo ele pegou os mesmos dados, só que pegou o ano de 2002 e fez a conta, tá? O que eu quero fazer é a mesma coisa aqui para o geométrico agora, tá? Então vamos pegar essa população aqui, vou dar um Ctrl C, clico aqui embaixo de novo, vou dar um Ctrl V e vou editar esse gráfico aqui. Então, quem eu quero que varie é esse ano aqui, ó, que está o 2010. Então é o F4. Esse F4 eu vou arrastar aqui para o ano de 2001. Vou dar um Enter. Então ele está calculando a população agora pelo método geométrico. Essa célula aqui está me dando o resultado de 2001, tá? Agora, quando eu arrastar isso daqui, para ele não ir descendo os dados, olha, e dando erro, eu tenho que fixar algumas células, tá? Então eu vou fazer nessa daqui, antes de eu baixar. Então, a A7 vai ficar livre, a única vai ficar livre, todas as outras eu vou fixar. Então, cifrão, cifrão, no F, cifrão, cifrão, e no A6 também cifrão e cifrão. A única que ficou solta é o A7, que é o que eu quero que varie, que ele vai pegar dessa coluna aqui, tá? Então agora, se eu der 2 cliques, ele não vai para baixo, porque eu não tenho nenhum dado aqui do lado esquerdo. Então eu tenho que clicar aqui, segurar e arrastar. Então vamos embora. Então vamos lá até 2030, tá? Deixa eu copiar essa formatação aqui. Para arredondar. E agora, a gente pode traçar aqui, ó, outra, como é que é? Selecionar dados. Vamos colocar mais um dado, que vai ser o geométrico. Quem é o X? O ano, né? Quem é o Y é a população calculada. Ele deve colocar uma cor diferente também. Enter. Ok. E ok. Aí, que legal. Então, deixa eu mudar aqui. Então tá, pessoal, olha só que legal aqui, ó. Eu dei uma formatadinha no gráfico aqui. Esses 3 pontos aqui representam os dados ali do meu censo, né, levantamento de dados. O laranja é a minha projeção populacional pelo método aritmético e o cinza aqui é a minha projeção pelo levantamento geométrico. Vejam como que isso dá uma diferença bastante grande, tá? Então, essa forma aqui que a gente pode usar o Excel para resolver, né? Então, lá no exercício que a gente viu na apresentação, a gente faz manualmente, a gente tem resultado ponto a ponto, né? Quando a gente usa um Excel da vida, você consegue fazer isso e plotar ele num gráfico, tá? Agora, vamos explorar um pouquinho mais isso daqui de forma um pouco mais automatizada, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei os dados lá do último exemplo, já copiei aqui. Vamos começar inserindo um gráfico aí, tá? Opa, deixa eu mudar o gráfico. Só com os pontos, tá? Vamos dar uma formatadinha nesse gráfico aqui. Vamos colocar as unidades já, né? Eixo do título. Isso aqui é população em habitantes. Vou deixar abreviado. Isso aqui. Eita.
Isso é ano. Isso é população em número de habitantes. Tá. Então tá legal. Agora vamos formatar esse eixo aqui para a gente dar uma olhada nele um pouquinho melhor. Então, ele está começando do zero indo até 16 mil, tá? Eu quero que ele comece aqui nos 9 mil, mínimo 9 mil. Então, ele está começando no 9 mil e eu vou mandar ele ir até, sei lá, 25 mil. Que depois a gente pode dar uma estimada. Em vez de ele pular aqui de 2 em 2 mil, eu quero que ele pule de 1000. Não, de quantos em quantos? De 1000 em 1000. Então tá. E agora vamos formatar aqui esse eixo aqui de baixo. Então, tudo bem. Vamos começar aqui de 1999. Só que nós vamos até, sei lá, 2030. Tá? Porque depois a gente pode extrapolar. E eu quero que ele varie de 1 em 1 ano. Aí, eu coloquei variação de 1 em 1 ano aqui, ele encavalou tudo aqui. Agora a gente tem que formatar isso daqui, tá? Vamos formatar o eixo. Opção de texto, acho que é aqui, isso. Vamos colocar ele para mostrar assim de ladinho. Aí, beleza. Agora vamos afastar para cá um pouquinho e descer a nossa unidade, que é o ano. Então, o nosso gráfico está preparado aqui para a gente explorar bastante ele, certo? Tá legal. Agora nós vamos fazer aqui várias contas que nós fizemos desse tipo aqui. Vamos fazer vários gráficos desse tipo aqui, só que nós vamos fazer de forma automatizada aqui no Excel, tá? Então, agora eu, com meus dados plotados aqui, eu clico com o botão direito do mouse em cima de uma bolinha dessas aqui e vou em adicionar linha de tendência, tá? A primeira que eu vou fazer é essa aqui, linear. Aí eu peço para exibir equação no gráfico e aí tá aqui a equação. Ele fez todo aquele trabalho para mim. Tá aqui a equação. Aí vamos aqui em opções de linha de tendência. Eu quero dar uma aumentada na precisão aí dessa equação. Então eu venho aqui, a linha de tendência 1, equação, clico nela. Agora essas aqui são as propriedades dessa linha de tendência. Eu clico aqui nesse gráficozinho e digo que eu não quero que ela seja geral, eu quero que ela seja um número. E vamos aumentar aqui o número de casas decimais aqui, por exemplo, para 5 casas decimais. Enter. Daí ela aumentou ali. Agora eu posso fechar aqui. Então está aqui a minha equação. A gente não está conseguindo ver ela direito. Agora a gente seleciona aqui, ó, clica o botão direito e vai lá em fonte. Vamos aumentar isso aqui, sei lá, para 20, né? Só para a gente poder enxergar direito. Então, está aqui a minha equação. O que é isso daqui? Isso daqui é o que nós, é o que nós fizemos, oh meu Deus, é o que nós fizemos aqui, tá? O Excel, no caso, fez essa parte laranjada para mim. Só que reparem, ele fez a equação até aqui. Daqui para frente, eu tenho que propagar isso daí. Então, vamos aqui, ó. Isso daqui são os dados que eu tenho. E agora eu vou propagar para frente, né? 2011, 2012 e vamos lá, até onde que eu plotei aqui? 2030, né? Arrastamos até 2030. Está maior por quê? E agora eu coloco essa equação aqui. Porque o y, veja, o y ele é igual à minha população, tá? E o x ele é igual ao meu ano. Então o ano entra aqui no x e o y é resultado da população. Então veja, vamos colocar aqui. Isso vai ser igual, essa equação aqui é a equação dessa linha reta aqui, e agora eu vou propagar do ano de 2010 para frente, tá? Então vai ser igual a 244,71671 vezes o ano que eu quero, né? Isso aqui eu vou colocar entre parênteses, tá? Menos uma constante.
478.159,92,017. Alguma coisa deu errado aqui. O que deu errado aqui, em vez de colocar 244, eu coloquei 44 aqui. Então vamos lá, 244. Então beleza, vamos formatar aqui para ficar igual. Igual não, ele buscou aqui isso daqui. Eu quero que isso aqui fique separado. Vamos formatar tudo isso daqui. Formatar células, isso é número, eu quero nenhuma casa decimal e divisão em 1000. Então beleza. Agora se eu arrastar, ó, ele vai estar com essa equação sempre pegando o ano daqui, tá? E agora eu venho aqui, clico com o botão direito e vou em selecionar dados e vou adicionar uma outra quantidade de dados. O nome da série vai ser linear, né? Vou colocar linear. O valor do x são esses anos e o valor do y é a população que a gente acabou de calcular. Ele vai colocar com uma cor diferente, provavelmente. Olha lá. Eu dei uma formatada aqui no nosso gráfico, agora vai ficar mais fácil de entender. Então agora nós vamos fazer a parte do exponencial. Novamente clicamos aqui com o botão direito em cima de um dos dados, né? Adicionar linha de tendência. E agora eu vou pedir o exponencial. É uma equação exponencial e eu vou mandar exibir a equação. A equação está aqui, a gente quase não consegue ver. Vamos editar a equação, né? Clicamos aqui, eu vou dizer que eu quero, nesse caso aqui, o científico, que vai ficar melhor, e vou colocar aí, umas 10 casas depois, 10 casas decimais. Pronto, tá ali. Agora vamos fechar aqui e aumentar um pouco o tamanho da letra aqui. Então selecionamos aqui e clicamos com o botão direito, vamos em fonte, eu vou colocar, acho que 20 eu tinha colocado. Então está aqui a nossa equação exponencial, tá? E ela está traçadinha aqui, ó, tá? Então, vamos colocar o nosso exponencial aqui. A sintaxe do Excel ficou essa daqui, ó. Eu vou copiar, vou colar aqui, vamos aumentar aqui. A única coisa diferente que vai ativar o cálculo dela é esse sinal de igual que eu tirei aqui só para a gente mostrar. Então, ficou assim, ó. A população é igual a 1,57, sei o que lá, 10 vezes 10 elevado a menos 14. E é o número de Euler, né? Elevado a tudo isso daqui. Então, tudo isso daqui é 2,055 vezes 10 a menos 2. E esse resultado multiplicado pelo x, que é o ano, tá? Então, essa sintaxe aqui, tá? Então, você pausa o seu vídeo aí, coloca tudo isso daqui e aí coloca um sinal de igual aqui antes, que daí ela vai calcular, tá bom? Agora vamos adiante, então, fazer a logarítmica, tá? Ah, não, vamos fazer esse gráfico aqui, né? Então, tá bom. Selecionar dados, vamos adicionar mais um. Esse é o exponencial. O x é o ano. O y é o que a gente calculou, né? População. Ok, ok. Então, é o cinzinho aqui. Eu vou colocar a linha sólida também. Ele mudou a linha sólida aqui. Vamos colocar cinza. Vamos colocar esse cinza aqui. Tá. Então, o cinza é o exponencial. Agora vamos para o logarítmico. Mesma coisa, eu clico aqui com o botão direito em cima do meu dado. Adicionar a linha de tendência. E vamos para a logarítmica. Mando exibir a equação no gráfico. A equação está ali, está bem pequenininha, né? Linha de tendência a terceira.
clico aqui no gráficozinho, vamos lá, eu quero número, vou colocar com umas 10 casas decimais, e deixa eu dar uma olhada aqui, tá ali. Agora eu posso fechar aqui, vamos aumentar a fonte da letra aqui. Então vamos lá, fonte, vamos colocar 20. E essa aqui é a nossa equação exponencial com o logaritmo natural. Agora a gente faz a mesma coisa, coloca essa equação aqui no logaritmo, depois coloca a outra equação no polinomial. Eu vou dar uma cortada no vídeo aqui e volto quando estiver pronto, tá? Então a sintaxe no Excel ficou assim, né? É praticamente igual. O número lá vezes o ln do ano menos essa constante aqui, tá? Você só copiar isso daqui e colocar o sinal de igual antes que ele vai calcular. Agora a gente pode inserir o gráfico também, né? Selecionar os dados, vamos colocar mais um gráfico aqui, esse é o logarítmico, tá? O x são os anos, que vão no eixo x, o y são os valores que a gente acabou de calcular no logarítmico, enter, ok, e ok. E cadê ele? Ele bateu em cima da linha reta aqui, ó, tá? Bateu em cima da linha reta. Tá bom? Vamos para o polinomial, então. Adicionar a linha de tendência novamente, polinomial. Aqui você tem que escolher no máximo de segunda ordem, tá? Mando exibir no gráfico, tá aqui o gráfico. Vamos lá para o polinomial. Ele é numérico. 5 casas decimais, vai. E tá ali. Agora vamos editar o polinomial aqui para a gente aumentar o tamanho da fonte, né? 20 que eu estava usando, né? Beleza, então essa aqui é minha equação polinomial, que é, no caso, uma equação de segundo grau. Então, vamos colocar ela aqui. Então, isso aqui é igual a menos 10,33156 vezes o ano elevado ao quadrado, mais 41.633,46252 vezes o ano, menos 41.929.198,11810. Vamos copiar a formatação aqui. Então ele tá ali o valor dele e o polinomial está ali. Agora vamos inserir então mais esses dados aí e ver o que dá, né? Esse é o polinomial. X sempre são os anos, enter, e o y é aquilo que a gente acabou de calcular, polinomial, ok, ok, e aqui é o problema, né? Aqui é o problema, deixa eu tirar essa equação daqui, ó. No polinomial, ele seguiu virando para baixo, como eu tinha mostrado para vocês na penúltima videoaula aí, tá? Então, esse polinomial aqui, na realidade, a gente não pode usar, tá? Vermelho para ele. Então, a gente tem que escolher, por exemplo, entre essas duas metodologias que a gente fez aqui, tá? Eu descartaria o geométrico, porque aumenta muito o populacional, e eu descartaria o polinomial também. Então a gente vai escolher entre o aritmético, exponencial e logarítmico, né? Sendo que o aritmético é basicamente a mesma coisa desse que a gente fez aqui, tá? Então, no caso, eu escolheria o aritmético, tá? Que é o que mais representa e fica entre os métodos, né? E foi confirmado aqui pela logarítmica, né? O aritmético bateu praticamente igual
a logarítmica, tá? Então, são dois métodos que confirmam e eu adotaria, então, o método aritmético. Beleza? Então, temos a nossa população para o futuro. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou fazer um outro para a gente resolver isso aqui de novo usando o Solver, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.